Olá, seja bem-vindo. Hoje estamos recebendo o analista das safras e mercado, Elcio Bento, para falarmos sobre expectativa de produção e preços para o mercado de trigo no Brasil. Boa tarde, Elcio. Estamos vivendo um momento complicado para a cultura do trigo. Na produção, o excesso de chuvas tem proporcionado um ambiente propício a doenças e dificultado o manejo. Como está a expectativa de produção e qualidade do trigo brasileiro? Então, Leonardo, a gente está começando, né? Quer dizer, a colheita vem ganhando força aqui no Rio Grande do Sul e essa chuvarada com certeza vai fazer com que a nossa safra seja bastante complicada. Bem verdade também que não é só chuva, né? A gente teve um inverno que foi um inverno quente, né? Acima de temperaturas acima do normal, o que já é favorável, né, à incidência de doenças. Então, a gente tem toda essa preocupação. Iniciada a colheita, a gente está tendo todo esse avanço de condições climáticas de muita chuva. Essas chuvas contribuem já também para a incidência de doenças, sobretudo giberela, que pode elevar o DOM, né, que é uma micotoxina que limita as exportações. Mas ainda é muito cedo para a gente falar e cravar um número de quebra de safra. A gente sabe que vai ter alguma redução da produtividade, em função de doenças que afetam as espigas, e tem dificilmente, quer dizer, a gente com certeza vai ter perdas também de qualidade em função do excesso de chuva durante o período de colheita. A boa notícia que a gente pode ter é que está tendo uma boa demanda para trigo feed wheat, né, para exportação. Então, os trigos que são de qualidade, que não vão ter acesso, né, não vão ter condições de moagem, acabam tendo um escoamento que pode ser colocado no mercado internacional. Então, isso alivia um pouco a pressão interna aqui. Mas para responder, fechar a tua pergunta, a gente tem já uma estimativa de redução do potencial de produção. Nós prevíamos uma produção um pouco maior, em torno de 5.500 milhões, 5,5 milhões de toneladas. E hoje a gente trabalha com 5,2 milhões de toneladas, mas com um bom percentual disso, que hoje é impossível a gente dizer quanto, mas que terá prejuízos em relação à qualidade. É mais ou menos esse a projeção, o cenário que a gente vê para o mercado de trigo. As semanas, janelas de tempo mais firme, os produtores aproveitam para avançar na colheita. É bom a gente lembrar também que a gente tem esse tempo mais quente durante o inverno, também antecipa, né, o ciclo das lavouras, por isso a gente tem um avanço da colheita acima da média histórica. No Paraná, a situação de colheita ela iniciou com perspectiva muito boa, especialmente no norte, quando se colheu em torno de 1,5 milhão de toneladas com qualidades relativamente boas, mas a partir do momento que chegou no oeste e algumas regiões mais centrais, as lavouras apresentavam uma alta incidência de brusônia, uma doença fúngica que afeta as espigas, né, aborta as espigas, e isso também vai reduzir o potencial de produção paranaense. Ainda é cedo para se cravar o total, mas também lá o potencial de produção foi recortado, sofreu um corte, por enquanto, em torno de 300 mil toneladas. O que tem para frente ainda tem cerca de 25% para ser colhido, e esses 25%, além de incidência de doenças, ainda podem ser afetados por questões de qualidade pela chuva. Então, é parecido com o cenário gaúcho, talvez lá a chuva pegou, pelo menos essa metade mais norte, pegou menos, mas por toda a formação da lavoura, pelas incidências que vieram já de um clima mais quente, também é uma safra que não será cheia em relação ao seu potencial. Para fechar em termos nacionais, as regiões mais a oeste do Brasil, claro que se a gente pegar e fazer mais de 85% da produção é Paraná e Rio Grande do Sul. Santa Catarina também tem perdas, São Paulo também tem perdas, mas os outros estados tiveram boas produções, né, aumentos de produção, o que, por enquanto, faz com que a gente ainda trabalhe com a safra acima de 11 milhões de toneladas, com um bom percentual disso de feed wheat, de trigo que não vai ser utilizado para ração. Em relação ao preço, como está a movimentação do mercado internacional? Mesmo com a guerra na Ucrânia, os preços têm se mantido menos atrativos. O que tem influenciado isso? Então, Leonardo, essa questão de mercado internacional, a questão da guerra na Ucrânia, ela segue no foco das atenções do mercado, mas o que a gente percebe recentemente é que, em que pese todas as incertezas que se tem na região, os volumes de vendas da Ucrânia, mas principalmente da Rússia, têm sido muito grandes.
Se a gente pegar o ano comercial russo, que começou em julho, em relação ao ano passado, tem um aumento de quase 30% das exportações. Então, tem saído muito trigo da Rússia. É bem verdade que a Rússia continua complicando a saída de trigo ucraniano pelo Mar Negro, né? A Ucrânia estava embarcando navios até mesmo dentro do período de interrupção do corredor de exportação e estava buscando alternativas via União Europeia. Só que essa própria saída de trigo ucraniano pela União Europeia estava achatando preços dentro da União Europeia. Então, toda aquela região que vai da planície, que começa na França, passa pela Alemanha, Polônia, entra na Ucrânia e Rússia, são países que vendem muito trigo, e o trigo dessa região está muito barato. 60% das exportações globais saem dessa região. E são trigos muito baratos que acabam achatando as cotações no mundo como um todo. Então, apesar das incertezas, o que a gente vê em termos de guerra é que o mercado já precificou aquelas incertezas e somente a situação atual que a gente tem de Rússia e Ucrânia não é suficiente para fazer os preços subirem. Ao contrário, a gente tem uma pressão bastante forte. Se a gente pegar as cotações, melhorar a produção global como um todo, a gente tem uma redução significativa dos estoques em relação ao ano passado. Mas essa redução significativa dos estoques é porque tem regiões como o Canadá, Estados Unidos, a Austrália, principalmente, a própria Argentina também complicações. Aí está faltando, não está faltando trigo, mas tem menos trigo e por si só daria uma tendência de preços mais firmes. Mas tem uma concentração de produção nessa região que eu falei, da região da Eurásia ali, que está trazendo o trigo muito barato para todo o mercado e isso também achata as cotações aqui no Brasil. A pressão interna no Brasil, a gente tem que considerar algumas questões interessantes. Primeiro, o estado do Paraná tem um trigo hoje que é um dos mais baratos do mundo. Só que não tem condições de exportar porque o Porto de Paranaguá está sobrecarregado pelo escoamento de soja, principalmente. Os próprios embarques de soja já estão atrasados, então não consegue colocar trigo na exportação. Aí tem uma pressão interna muito forte e as cotações caem. Aqui no Rio Grande do Sul ainda a gente tem um mercado que é muito lento, né? Até os agentes não têm como antecipar negociações porque o produtor não sabe o que vai colher. O moinho não sabe quanto que vai ter de trigo de boa qualidade ou não. Então os agentes estão bem na defensiva, esperando esperando uma definição, na verdade, dessa safra nacional. O que a gente tem são preços que são bem inferiores aos do ano passado, cerca de 40% em relação inferiores ao do ano passado, e principalmente por essa pressão externa. As cotações internacionais estão mais fracas. Recentemente a gente teve o dólar dando uma recuperada, e isso contribuiu até para que os produtores fizessem negócios para exportação, especialmente de trigo para ração. Quando o dólar volta próximo de 5, o mercado dá uma esfriada. Então, em termos de preços que a gente vê hoje, safra nova para feed wheat de 800 a 850 reais a tonelada no interior para exportação, e o trigo safra nova indicado em cerca de R$ 1.000 a tonelada no interior do estado. Esses são os preços que a gente tem agora, no mercado muito lento e esperando uma definição da safra nacional. Apesar dos custos da lavoura terem diminuído em relação ao ano passado, o produtor ainda está com um custo alto para produzir trigo. Outro dia, um produtor da região de Juí me falou em R$ 3.400 por hectare. Levando em conta o custo e preço de venda, o produtor vai conseguir fechar a conta? É um ano bem complicado, Leonardo, para a gente fechar essa conta. É bom que a gente sempre lembre uma questão, porque o produtor de trigo no Rio Grande do Sul normalmente não cobre o custo total de produção. Esse custo que o produtor falou provavelmente é o custo total da produção. Que normalmente o que viabiliza a produção economicamente, a produção de trigo no Rio Grande do Sul, é cobrir o custo operacional, aquele custo que o produtor tem para colocar a lavoura e colher o trigo. Porque os custos fixos eles são diluídos com o custo fixo da soja. Plantando ou não trigo, ele vai ter esse custo fixo. Então, a conta que normalmente o produtor faz é que, a partir do momento que cobriu o custo operacional, o custo variável, o trigo se torna viável. Mas este ano, por si só, economicamente, vai ser um ano bem complicado, porque quando você tem reduções da produtividade, o teu custo unitário ele se eleva, né? Você colhe menos trigo por hectare e os custos nesses hectares plantados são mais elevados. Um ano com incidência de doenças, as aplicações defensivos são maiores, aumenta o custo de produção. Então, este é um ano em que o produtor tem que reduzir as perdas, né, em termos de margem no custo na produção de trigo. A gente não vai ter a cobertura, o fechamento, né? Não vai, os preços esse ano certamente não vão superar o custo total de produção, mas
acertando bem o momento de venda, aqueles produtores que tiveram produtividade um pouco maior, pelo menos equilibrar ao custo operacional, ao custo variável, o trigo vai alcançar. Mas é um ano bem complicado. A gente tem que lembrar que nós tivemos 3 anos, na verdade, bem positivos para a cultura do trigo aqui no Rio Grande do Sul, com produções boas e preços bons. E neste ano, apesar do custo dos insumos ter reduzido, a gente tem um ano em que os preços estão mais baixos e a produtividade e a qualidade dos grãos serão menores. Então, é um ano bastante complicado. O produtor tem que ficar atento ao mercado para reduzir as perdas, né, e alinhar um pouco mais daí com a cultura de soja que está se reequilibrando, conseguir fechar as contas para este ano. Qual a expectativa para o preço a médio prazo? O produtor que conseguir esperar para vender terá algum benefício? Tem sim. O grande risco esse ano, Leonardo, é que a gente tem uma situação de uma safra ou de uma situação climática positiva para a safra de verão. Ao que tudo indica, a gente vai ter uma safra de verão cheia e colhida cedo, dentro da janela. Então, isso traz um risco que é uma possível concentração de produtos nos armazéns no período da colheita de verão. Isso pode abrir a necessidade, né, a obrigação do produtor ter que se desfazer de um dos grãos, e normalmente o trigo é a opção que vai primeiro nessas negociações. Então, mercados de soja e milho normalmente têm uma maior liquidez, então o produtor normalmente, quando vê que a situação de precisar vender um dos grãos para conseguir armazenagem, acaba colocando o trigo, e essa pressão de oferta acaba reduzindo os preços. Esse é um risco que a gente tem. Então, se o produtor precisa vender para liberar espaço, o que a gente vê nessa situação deste ano é que o produtor deve aproveitar esse mercado de feed wheat, de exportação de trigo para ração, para liberar o máximo de trigo possível. E aí sim, claro que vai depender muito do que a gente vai ter de trigo de boa qualidade, a gente pode ter uma janela mais interessante para trigo de alto padrão, trigo de boa qualidade, com o mercado mais enxuto. Com o mercado mais enxuto, se o preço de exportação tiver compensando, os moinhos internos vão ter que cobrir esse preço de exportação. E aí pode ter, sim, melhores momentos. E, historicamente, sazonalmente falando, os meses que a gente está enfrentando agora, que vai de outubro até janeiro, são preços menores. São preços achatados pelo ingresso de safra. E aí, a partir de fevereiro, março, até junho, os preços costumam melhorar. Então, existe, sim, uma possibilidade boa para esse trigo de boa qualidade ser colocado a preços mais atrativos durante a entre-safra. Até porque, mesmo em termos globais, a tendência é que no pico da entre-safra do hemisfério norte, no início do ano que vem, tenha menos trigo russo, tenha menos trigo desse que está saindo de preços muito baixos, e os preços podem ter alguma recuperação. Aí sempre existe a possibilidade. Claro que a gente está trabalhando com muitas variáveis, tem a questão cambial, um dólar mais alto favorece os preços, um dólar mais achatado reduz os preços, e se a gente pensar rapidamente em termos de câmbio, a percepção é de que é mais para alta do que para baixo em relação aos R$ 5,05 por dólar que a gente tem agora. Então, pode ser também uma oportunidade. Então, estrategicamente, o que eu vejo é que o produtor deve aproveitar este momento para escoar o máximo de trigo que tiver, especialmente aquele trigo de baixo padrão, e apostar, sim, que um trigo de melhor qualidade pode ter uma precificação melhor durante a entre-safra. Elcio, agradeço muito a tua presença aqui, por ter aceitado o convite do Destaque Rural para estar informando a nossa audiência aí sobre o mercado de trigo, e esperamos aí que logo nós possamos estar conversando novamente. Sempre um prazer falar contigo, Leonardo. Obrigado pelo convite. Eu não sei se eu posso, no finalzinho aqui, fazer um convite também para os seus... Fica à vontade, claro. Só lembrando, na próxima quinta-feira, agora, a Safra faz uma live, né, uma palestra completa, né, de mercado de trigo, de forma gratuita. É só entrar no site da Safra e se inscrever para uma palestra completa sobre o mercado de trigo comigo. Então, fica o convite para os teus assinantes, teus telespectadores também participar conosco. Tá certo. Eu vou colocar o link aqui embaixo, então, Elcio. Tu me encaminha o link. O link vai estar disponível aqui. É só quem está nos assistindo acessar o link aqui que vai estar à disposição, então, para fazer o cadastro aí, para participar dessa live. Um abraço e até a próxima. Um abração. Muito obrigado, Leonardo.